Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Mateus, capítulo 5, verso 4. Trata aqui do Sermão do Monte e das bem-aventuranças, mas nesta manhã queremos tratar sobre lágrimas. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5, verso 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Oremos. Pai, fala ao nosso coração agora. Fala a todos aqueles que choram. Fala a todos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Falar sobre choro nem sempre é fácil. Numa cultura que a gente vive e muitas vezes que fala que homem não chora, mas como complementou um médico, não chora, mas morre de infarto. O choro faz parte da vida. Todos choramos. Choramos quando nascemos. O primeiro sinal de vida, ele chorou. Choramos pelos que morreram. Choramos em cada fase da vida. Quem aqui não ralou o joelho e chorou? Quem aqui não passou das lutas nos momentos mais importantes da vida? Sim, choramos nas tristezas e nas alegrias, no conforto e quando estamos tão contentes. O nó na garganta, o aperto no coração, o pressionar dos olhos, o rolar da lágrima. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, meus irmãos, fala de uma forma extraordinária. Este sermão, que foi curto, se você ler o Sermão do Monte inteiro, é de apenas 15 minutos. Mas ele falou de uma profundidade, ele não falou complexidades. Não é nada extraordinariamente difícil de entender e nem dito de forma difícil. Jesus Cristo falou aos corações. Ele começa dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E adivinha para que grupo que ele estava falando ali? Agora ele complementa: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como assim? Bem-aventurado significa feliz. Como ser feliz? Se chora. E é sobre isso, meus irmãos, que queremos refletir e aprender do que Jesus Cristo tinha a dizer. Bem, é preciso falar sobre choro de tempos em tempos. É preciso chorar também. O choro. Bem, meus irmãos, como disse, todos nós choramos. E os oftalmologistas de plantão aqui vão me ajudar e corrigir depois, se por acaso me enganei. Há 3 tipos de estímulos para a lágrima. Há um permanente, que forma o filme lacrimal em nossos olhos, que permite a lubrificação dele. Ou seja, todos nós choramos o tempo todo. Lembre-se disso. Segundo estímulo é a respeito de algo que chega nos nossos olhos e incomoda, poeira. Talvez o exemplo mais conhecido seja da cebola, que enquanto cortamos o respingo da cebola caindo nos olhos nos faz lacrimejar com fins de limpar os olhos. Mas o terceiro, que é o que nos importa aqui, é para expressar emoções. Ainda se estuda exatamente de onde que isso vem do cérebro, que chega nos olhos, mas o fato é que todas as vezes que algo bate fundo no coração, choramos e as lágrimas brotam. É quando a alma fala, podemos dizer assim. É quando a alma fala, sem palavras, sem gritos, sem gestos, apenas uma lágrima. O choro é um pedido de ajuda, é uma resposta, é uma oração que pode ser expresso por palavras ou não.
ela se torna um pedido de ajuda, é o primeiro choro, o choro infantil da criança que chora, ou por estar com fome, ou por sentir dor, ou algo que incomoda. Também é assim conosco quando choramos, pedimos ajuda. E isso é tão inerente ao homem que digo, em qualquer idioma, em qualquer lugar que você for, quando alguém chora para pedir ajuda, nós entendemos o significado de cada uma daquelas lágrimas. Nós também choramos assim. Choramos como uma resposta dada à situação, é o impacto do momento. E eu fico pensando, Maria Madalena, quando encontra com Jesus Cristo ressuscitado, e ela chora. E os primeiros olhos que viram Jesus ressuscitado eram olhos cheios de lágrima. Era uma resposta dela ao seu Senhor. Era uma resposta dela para cada um de nós. Jesus ressuscitou e ela chorou. Mas, meus irmãos, o choro também é uma oração. E é aqui que nos colocamos nas mãos do Senhor, diante do Senhor. O salmista, no Salmo 56:8, ele vai dizer que as nossas lágrimas são recolhidas pelo odre de Deus. Para mim essa expressão é maravilhosa, tive a oportunidade de pregar sobre ela, que Deus recolhe as nossas lágrimas. Ou seja, choro é oração, é clamor, é vida com Deus e vida diante de Deus. Sim, isso é estar com o Senhor. Quantos oram enquanto choram, e quantos choram com uma oração. E precisamos aprender a nos derramar diante do Senhor em nossas orações. E podem ser lágrimas de pura exaltação e de alegria da presença do Senhor. Pode ser lágrimas de dor profunda que dói no coração. E às vezes ninguém sabe do que estamos passando. Mas o nosso Deus que sabe, Ele ouve as nossas lágrimas. E essa bonita expressão, Deus ouve as nossas lágrimas. E por isso somos bem-aventurados. Por que choramos então? Jesus Cristo chorou em 3 ocasiões que temos registro. A primeira delas foi com a morte de Lázaro, seu amigo. Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, estava com seus discípulos muito tristes, estavam com as irmãs de Lázaro também naquele momento de luto, e diz a palavra de Deus que Jesus chorou. Chorou não por aquele momento que, veja bem, Lázaro seria ressuscitado depois. Jesus já sabia disso. Jesus chorou como compaixão e com compaixão. Jesus não apenas chorou, Ele chorou junto. E porventura isso não é igreja? Não é apenas chorar, é chorar junto. E quando os nossos sofrem, choramos com os que choram. E Jesus fez isso com as irmãs de Lázaro, com os amigos e todos ali. Foi expressão de humanidade, foi compaixão. Jesus também chorou diante de Jerusalém, e era um lamento triste pelo pecado daquela cidade. Jesus observava a belíssima cidade de Jerusalém daquele tempo, os muros, o templo que se destacava de forma grandiosa, as pessoas que fervilhavam na cidade como um formigueiro de pessoas. Jesus Cristo chorou pela cidade, Ele chorou pela história daquela cidade e no que eles haviam feito. Jesus orou pela situação daquela cidade, ela seria destruída alguns anos depois. Jesus chorou pelo pecado dentro daquela cidade, nas vidas, em cada um ali. Jesus chorou pelo pecado, porque eles tinham
tantas possibilidades, foi dado a eles ali tantas oportunidades, mas agora eles deveriam prestar atenção no choro de Jesus. Jesus chorou porque aquele lugar era para ser um lugar de paz, e não era. Também Jesus chorou no Getsêmani, e embora nos registros dos evangelhos não traga isso, em Hebreus vai falar exatamente que naquele momento Jesus chorou. Aquele momento aconteceu depois da ceia e antes da cruz. Aquele era o momento de chorar. Jesus não chorou porque ele iria ser crucificado, ele chorou por nós e por nossos pecados. Ali ele chorou porque o homem estava longe de Deus, ele chorou pelo peso do pecado que havia distorcido o mundo criado. Jesus chorou pela dor de cada um de nós. Ele chorou pelas nossas lágrimas, ele chorou pelas nossas faltas, ele chorou por nós, por nossas vidas. Assim, podemos chorar também. Choramos diante do sofrimento, de qualquer natureza, do meu ou do meu próximo. Choramos pela saudade, por uma forte emoção, pelo pecado, quando é visto e mesmo quando cometido. Nos distanciamos de Deus. E é interessante que essa expressão lamentar, ela no seu original dá a ideia de perda. Eu perdi. E exatamente isso que é o pecado. Eu perdi a minha proximidade com Deus, eu perdi a minha intimidade com Deus, eu fiquei longe, e por isso eu posso lamentar. Mas então, o que nós devemos fazer, e é isso que o texto fala: você é feliz, seja feliz. O choro pelo motivo certo é razão da maior alegria. É claro que aqui, meus irmãos, eu tenho insistido muito, não é aquela alegria de uma simples piada, ou viver com um sorriso no rosto o tempo todo. Isso não existe, isso é tolice. A alegria que falamos aqui é da vida, seja feliz. O choro pelo motivo certo diante do Senhor trará alegria. Isso envolve as lutas e o sofrimento, isso envolve tudo aquilo que estamos passando. Choro que pode ser tantas coisas que falamos diante do Senhor, mas na realidade é a resposta do Senhor às nossas lágrimas que nos tornam felizes. Ninguém aqui está isento de lutas e de dores, mas estamos todos convidados a sermos abraçados pelo nosso Senhor. Somos todos tomados por Deus em suas mãos. Somos todos agraciados quando Ele nos enxuga as lágrimas. O conceito e a realidade divina de felicidade é bem diferente da do mundo. E muitas vezes ela passa por algumas lágrimas, e por isso choramos. Segundo a Bíblia, ter tudo é simplesmente estar com Deus. Por isso que aos crentes que eventualmente perdem alguma coisa, sabem que tudo é do Senhor, e só a presença dEle nos basta. O sofrimento simplesmente nos leva para mais perto de Deus, e essa é a perspectiva bíblica do sofrimento. Não é porque eu estou sentindo dor e o lamento fútil. Sofrimento cristão me leva para mais perto do Senhor, todos os momentos de nossas vidas. As lutas são para nos tornar mais fortes, para servir a Deus, e mesmo os espinhos são para ouvirmos de Deus que a graça dele nos basta, e que o seu poder é aperfeiçoado na fraqueza e nas lágrimas. A nossa felicidade, descrita aqui nas bem-aventuranças, sempre começa com fé. Isso tanto na língua portuguesa
quanto na vida cristã. Mas também mostra o texto que você deve continuar. Quando Jesus falou a esses homens no Sermão do Monte, não esperava que eles ficassem parados ali, simplesmente. Jesus queria que eles se movessem e fossem adiante, que continuassem mesmo chorando. Pois está escrito no Salmo 126, aquele que com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Aquele que sai andando enquanto chora, voltará com suas mãos cheias de feixes. Então o que Jesus está falando aqui é: continue. Os bem-aventurados, descritos aqui em Mateus capítulo 5, meus irmãos, foi chamado por certo autor de os extraordinários de Deus. Achei linda essa expressão, porque esses bem-aventurados aqui não são felizes aos olhos dos homens, mas felizes aos olhos de Deus. E a você que chora, a você que derrama o seu coração, saiba que você faz parte deste grupo de extraordinários diante do Senhor, que pode chorar. Ao crente fiel cabe arrepender-se dos seus pecados, chorar por eles e se levantar, clamar em todo o tempo e nunca deixar de orar, lamentar pelo pecado do mundo e falar ao mundo a respeito de Jesus, agradecer ao Senhor em todas as coisas, adorá-lo para que a glória do Senhor seja vista e manifesta, anunciar tão grande salvação. E o crente pode fazer tudo isso com lágrimas. Um choro espiritual, silencioso, profundo e eloquente. Tem uma música, tem sido tocada muito, e tem, claro, a liberdade poética bonita, e ela pergunta: está chorando por quê? Mas às vezes dá a ideia da música que você não precisa chorar. Mas, meus irmãos, quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para o meu Senhor Jesus Cristo, quando a gente olha para as lutas da vida, quer saber, está chorando por quê? Porque está difícil. Está chorando porque às vezes não temos respostas. Estamos chorando porque às vezes não vemos saída. Estamos chorando pelas lutas da vida e muitas vezes chorando pela alegria. Eu descubro, meus irmãos, que temos muitos motivos para chorar e muitos motivos pelos quais vale a pena chorar. Chorar é humano, chorar é bíblico. E se o meu Senhor Jesus chorou, quem somos nós para não chorar? Mas quer saber? Nós que cremos, choramos, porque sabemos que seremos consolados. Nós derramamos nossas lágrimas, porque cremos que Ele recolhe cada uma delas. E nós choramos, porque Ele nos enxugará dos olhos toda a lágrima. E quando chegar naquele dia e naquele lugar, lá sim não haverá mais choro, porque estaremos bem perto de Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar.